Bom dia! Na aula passada, nós começamos o capítulo de análise combinatória e começamos com o princípio fundamental da contagem, que é a multiplicação entre dois ou mais termos entre eles. Hoje nós vamos estudar o fatorial, vamos acrescentar o fatorial, que em matemática é o símbolo de exclamação. Fatorial é esse símbolo de exclamação, que representa a multiplicação de um número em ordem decrescente até chegar a 1. Vamos à definição? Considerando o número n, sendo n pertencente aos naturais e n maior ou igual a 2, definimos como fatorial de n, indicado por n fatorial, o produto de n por seus antecessores naturais até 1. Ou seja, se eu tenho n fatorial, eu vou desmembrar ele até chegar a 1. Então, n igual a n vezes menos 1, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até chegar a 1. A leitura do símbolo n fatorial é n fatorial, em que o símbolo de exclamação é a multiplicação de um número em ordem decrescente até chegar a 1. E estendendo a definição, nós temos regrinha. 0 fatorial é sempre 1, então sempre que aparecer 0 fatorial, ele vale 1. E 1 fatorial também é 1. Então, por regra, 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1. Representando os fatoriais na reta numérica dos números inteiros, nós temos a reta numérica dos números inteiros é aquela que eu tenho no centro da reta o ponto 0, à frente eu vou ter 1, 2, 3, infinitamente. Voltando, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente. Para os fatoriais é do mesmo jeito. No centro da reta eu vou ter o ponto n, né, nas expressões do fatorial, o ponto n, à frente n mais 1, n mais 2, n mais 3, voltando n menos 1, n menos 2, n menos 3, e aí por diante. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Resolva os fatoriais a seguir. Letra A, 3 fatoriais. O nosso objetivo é calcular 3 fatoriais. O símbolo de exclamação significa fatorial. 3 fatoriais eu vou pegar a partir do 3, vou multiplicar até chegar a 1. Então, seria 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. 4 fatoriais, eu vou pegar 4 e vou desmembrar até chegar a 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. 5 fatoriais, vou desmembrar o 5 até chegar a 1. Sempre até chegar a 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Está feito o exemplo 1. Exemplo 2. Simplifica as expressões. Quando formos simplificar as expressões, a gente sempre desmembra do maior para o menor. Então, eu tenho 10 fatoriais sobre 8 fatoriais. Eu vou desmembrar o maior. Eu vou desmembrar o 10 até igualar com 8. Vou voltar duas casas. 10 vezes 9 vezes 8. Igualou com 8, né? Igualou com 8 na terceira casa, 10, 9, 8. Igualou os fatoriais, cancela o fatorial. Cancelou o fatorial, 10 vezes 9, 90. Tá feito a letra A. Letra B. Eu tenho 5 fatoriais sobre 2 fatoriais mais 3 fatoriais. Como os números aqui são pequenos, a gente já resolve. 5 fatoriais eu vou desmembrar até chegar a 1. 2 fatoriais eu vou desmembrar até chegar a 1 e 3 fatoriais eu vou desmembrar até chegar a 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então, a gente tem 120 sobre 2 mais 6, tem que resolver separado. 2 mais 6, 8. 120 dividir por 8. 120 dividir por 8 é 15. Tá feita a letra B. Agora, quando for ao contrário, aqui a adição estava no denominador, por isso que a gente resolveu todos eles. Quando for ao contrário, a gente separa. Eu tenho 4 fatoriais mais 5 fatoriais sobre 4 fatoriais. Eu tenho 2 fatoriais no mesmo denominador. Aí a gente separa 4 por 4 mais 5 por 4. Então, vai ficar 4 fatoriais sobre 4 fatoriais mais 5 fatoriais sobre 4 fatoriais.
Todo fatorial por ele mesmo, qualquer número dividido por ele mesmo, é 1. O 5 eu vou desmembrar uma casa, 5 vezes 4. Então, a gente tem 1, 5 vezes 4, aí já igualou com o denominador, cancela, cortou fora. Sobrou 1 mais 5. 1 mais 5, 6. Tá feita a letra C. Letra D. A letra D é o que eu estava falando lá na nossa reta numérica. A gente vai sempre desmembrar do maior para o menor. O n mais 1 é maior que n menos 1. O n mais 1 está uma casa acima do zero. O n menos 1 está uma casa voltando no zero. Então, a gente vai pegar o n mais 1, vai desmembrar até chegar no n menos 1. Então, n mais 1 está no ponto 1. N está no ponto 0. N menos 1 já igualou com o denominador. Então, seria n mais 1 vezes n no ponto 0 vezes n menos 1. Igualou com o denominador, cancela. Sobrou n mais 1 vezes n. Aí nós temos n vezes n, n ao quadrado, 1 vezes n, n. A resposta, n ao quadrado mais n. O resultado aqui vai ser uma expressão. Vamos para o exemplo 3. Resolva a equação n mais 2 sobre n. Observe que o n mais 2 está duas casas depois do zero. E o n está no ponto zero. Eu vou ter que voltar duas casas até igualar com o n no ponto zero. Então, a gente tem n mais 2 vezes n mais 1 vezes n. Que aí já vai igualar, ó. N mais 2 mais 1, n, que é o ponto zero. Igualou com o denominador, corta ele. Cortou, a gente multiplica. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 1, 1n. 2 vezes n, 2n. 2 vezes 1, 2. E esse 5 que sobrou aqui embaixo do denominador, multiplica com 4, que aqui a gente multiplica cruzado, não tem nada debaixo do 4, vale 1. 5 vezes 4, 20. 1n mais 2n é 3n. O 20 está positivo, volta negativo. 2 menos 20 é menos 18. N ao quadrado mais 3n menos 18 igual a 0. Quando ele pede para resolver a equação, geralmente chegamos na equação de segundo grau. Aí tem que resolver através da fórmula de Bhaskara. Todo valor que acompanha a letra ao quadrado é o coeficiente A. Todo valor que acompanha a letra é o B. E o que está sozinho, o termo independente, é o C. Então, nós temos o A vale 1, o B vale 3 e o C menos 18. Usamos a fórmula de delta. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B vale 3, 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 18. Lembre-se, sempre que for negativo, coloque entre parênteses. 3 ao quadrado, 9, menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 18, 72. 72 mais 9, 81. Achamos o delta. Aí vamos para a segunda parte da fórmula de Bhaskara. N é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta por 2A. Lembre-se, N aqui porque a equação é N. Então, a fórmula de Bhaskara, a letra que C vai ser de acordo com a equação. O B vale 3, então vai ficar N é igual a menos 3, mais ou menos, raiz de 81, que é o delta, por 2 vezes A, que vale 1. Chegou aqui e separa. O N' é o positivo, menos 3, raiz de 81 é 9, mais 9, 2 vezes 1, 2. Menos 3 mais 9 é 6. 6 dividido por 2, 3. Achamos o N'. N duas linhas. Menos 2, menos 9 sobre 2. O N duas linhas é o negativo. Menos 3 menos 9 é menos 12. Dividir por 2 é menos 6. Só que em análise combinatória não vale o valor negativo, ele não convém. A gente só trabalha com valor positivo, ok? Que a gente só trabalha com os números naturais. Então, N é igual a 3. Espero que todos tenham entendido e bons estudos a todos.